exclusiva que o senhor conseguiu, no qual o governo norte-americano confirma e justifica a decisão que retirou do Alexandre de Moraes, da mulher e das suas empresas, os efeitos da Lei Magnitsky. Então vamos lá, vou ler para vocês de novo. Eu procurei, como eu disse, a assessoria do Departamento de Estado, foi através de uma fonte atrás dessa informação, e consegui essa resposta em ON, atribuída a um oficial do governo americano, de que o escritório de controle de ativos, que é o escritório do Departamento de Tesouro, responsável por elaborar essas sanções, colocar e retirar pessoas da lista de sancionados. Então, o Departamento de Tesouro é o que é o Ministério da Fazenda aqui no Brasil, fazendo uma comparação bem por cima aí. Então, esse escritório é o OFAC, retirou... OFAC, exatamente. A lista de sancionados é a lista da OFAC. Por exemplo, o Nicolás Maduro é sancionado pelo OFAC, mas não na Magnitsky, ele é sancionado por um outro instrumento. Então, nesse caso, o Departamento de Tesouro retirou Alexandre de Moraes e algumas pessoas e entidades associadas ao ministro da lista. Essa parte também é muito interessante, viu, Andressa? Porque diz assim, a manutenção dessa designação é inconsistente com os interesses da política externa dos Estados Unidos. Então, perceba que não é exatamente, a justificativa não é que... Porque quando Moraes foi colocado, a justificativa era que Moraes violava direitos humanos. Aqui a nota não diz que Moraes parou de violar direitos humanos, mas que a manutenção dessa designação é inconsistente com os interesses de política externa dos Estados Unidos. Eles são bem claros sobre isso. Aí está entrando a questão econômica, né, que a gente estava comentando aqui desde o início do programa. Muito interessante. Que nota boa, né? Ali eles são transparentes, né, senhor? Eles já falam sem meias palavras. Olha, a gente tem aqui negócios a tratar e a questão é essa aqui, né? Está atrapalhando essa sanção aí. E aí continua. Nesse sentido, os Estados Unidos vêm a aprovação de um importante projeto de lei de anistia. Quem chama de anistia é esse oficial do governo dos Estados Unidos, aqui a gente está chamando de PL da dosimetria, porque não é uma anistia. Ele diz que esse projeto... Não tem nem tradução, né? PL da dosimetria em inglês seria meio difícil. Né? Seria estranho, né? Mas a palavra é anistia, é anistia mesmo. A aprovação desse projeto é um passo na direção certa, que sinaliza uma melhora das condições do litígio político no Brasil. Então, assim, algumas conclusões. Além dessa frase bem óbvia aqui, né? De que é inconsistente com os interesses atuais da política externa dos Estados Unidos, também vê aí que o governo norte-americano está monitorando o andamento desse projeto, relatado por Paulinho da Força, olha só quem diria, que passou na Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado, e eles citam isso na nota como um dos elementos que justificam a remoção do Alexandre de Moraes dessa lista de sancionados. Então, assim, uma nota bem clara, eu achei assim, uma informação muito importante que justifica completamente, na visão do governo americano, ao menos, porque Alexandre de Moraes não é mais agora, segundo o governo dos Estados Unidos, um violador de direitos humanos sancionado. Tem essa nota, né, que o Sam conseguiu com exclusividade, com as suas fontes lá nos Estados Unidos. Também está a íntegra dela no nosso site do Metrópolis, para quem quiser ler e compartilhar aí, né, nos grupos da família. Também você vai encontrar ali. Tem um ponto importante aí também, né, Sam, porque eles fazem, assim como o Eduardo, um morde-a-sopra com o bolsonarismo. Ele não, acho que a nota, quando ela relaciona essa decisão à votação no Congresso desse projeto da dosimetria, né, que ela está chamando de anistia, ela continua dizendo, né, o governo norte-americano continua dizendo que eles não largaram a mão do Bolsonaro, né, e acho que tem um ponto aí que é preciso ser ressaltado, embora seja uma medida que o Eduardo, né, tenha anunciado que recebeu com pesar essa decisão, e na nota do Eduardo ele não é crítico ao governo norte-americano, pelo contrário, né, ele tenta fazer ali um meio termo ali nas palavras dele, até porque ele está nos Estados Unidos, né, e ali a gente já sabe que o Trump não gosta, né, que se contraponha a ele, senão ele vai ser mandado de volta para o Brasil. Então ele também deixa uma porta aberta lá, na nota dele, com o governo Donald Trump, e o governo Donald Trump também diz o seguinte: a gente está fazendo isso só por interesses econômicos e porque vocês também andaram uma casinha aí para poder reduzir a pena, né, não só do Bolsonaro, como com os demais que estão presos por conta do 8 de janeiro. E curioso que o Bolsonaro, quando deu o aval para a aprovação do texto da forma como ele estava, sem tumulto, sem tentar colocar uma anistia no meio, também falou a mesma coisa, né? É melhor a gente avançar
degrau por degrau, do que a gente querer chegar até o topo, porque aí a gente não vai conseguir sucesso com relação a isso, né? Você quer falar, Sam? Isso, eu só acho assim, aí uma avaliação, né? Eu acho que isso aumenta o grau de pressão no Senado, porque esse PL da dosimetria agora está no Senado, deve ser votado na semana que vem, e depois ainda vai para a sanção do presidente Lula. Então, além do fator interno, tem esse fator externo. O governo americano está observando, citou como um dos condicionantes para retirar a sanção ao Alexandre de Moraes. Então, será que não é agora de maior interesse do STF fazer esse PL da dosimetria passar, ser aprovado, ser sancionado para encerrar esse assunto? E sem o veto do Lula. Talvez esteja aí, né, de repente, o acordo para tirar a Magnitsky, porque essa redução de pena o Supremo topa, né? Os ministros não são tão resistentes a isso, eles não topam a anistia. Então beneficiou o Moraes, beneficia um pouquinho essa turma aí da direita, de repente o Lula, que disse que iria vetar o projeto, de repente, vamos ver, se o Lula não vetar, pode ser que tenha tido um acordo aí, né, Childers? Exatamente, e vamos lembrar, beneficia também, isso é uma coisa que o Senado vai ter que ver, porque foi feita uma lambança nesse projeto do Paulinho da Força, né? Ele beneficia não só o pessoal as velhinhas do 8 de janeiro, digamos assim, mas beneficia também toda sorte de criminosos, desde condenados por abuso sexual, pessoas ligadas a facções criminosas. Todo mundo que tem penas a cumprir no Brasil, na verdade, se beneficia desse projeto, né? Então, isso é uma coisa que o relator do Senado vai ter que olhar com bastante calma, com bastante carinho, para evitar um retrocesso grave no sentido de abrandar penas aí, e melhorar até condições para pessoas que são realmente criminosos nefastos aí, que é uma coisa que vai na contramão do que a sociedade brasileira tem dito que deseja, né? Pelo menos em todas as pesquisas de opiniões que você olha aí, ninguém está afim realmente de um alívio ainda maior das penas só para beneficiar o Jair Bolsonaro.